Boa tarde. Nesse momento estamos falando com a Camila Comim, ela que é oftalmologista, e trabalha aqui em Espumoso, e nós iremos conversar hoje sobre catarata, um problema que assola a maioria da população. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes do Correio do Mate. Hoje vamos ter uma conversa, então, bem legal sobre catarata. Tudo bem? Tudo Então, bem. o que é essa catarata, então? Que todo mundo tem medo de ter e medo de ter que operar. A catarata é uma doença que ela acomete principalmente pessoas mais idosas, mas ela pode acontecer congênita em recém-nascidos e pode acontecer principalmente por causa de um trauma. Tudo isso pode fazer com que a lente do olho, que se chama cristalino, ela perca a sua transparência. Porque a nossa lente do nosso olho, ela tem que ser transparente, igual um vidro limpo, para a gente poder enxergar as coisas bem nítidas. Com o passar do tempo, ou com algumas doenças, ou através de um trauma, ela pode perder essa transparência e começar a ficar opacificada e desse jeito causar diminuição de visão. Tanto que, por isso que ela comete mais idosos, porque ela sofre um processo de envelhecimento. O mais comum e o normal de acontecer é um processo de envelhecimento que causa essa perda de transparência. E assim, por isso que ela acomete mais pessoas idosas, geralmente acima dos 60 anos. Dependendo da pessoa e da sua genética e dos fatores de risco, ela pode ter um pouco antes, um pouco depois. Mas, no geral, quanto mais a pessoa vive, mais chances ela tem uma catarata. E como é a questão do tratamento, Camila? Hoje em dia, assim, não existe um tratamento clínico, não existe um colírio que você pingue e a catarata vai embora ou diminua. Não existe. Infelizmente, ainda não foi descoberto algo que faça voltar à transparência. Então, assim, o tratamento único exclusivo para a catarata é a cirurgia, né? A retirada dessa lente opacificada e a colocação lá dentro de uma lente transparente e com grau, que vai fazer o papel de lente do olho. Ela vai servir fazendo o grau do olho. E no caso, esse tratamento, como você falou, que pode afetar crianças também, ele é realizado também em criança quando existe a necessidade? Sim, é assim, é bem especificado cada caso, e dependendo da faixa etária e o quanto de catarata ela tem. Porque a criança, ela precisa da luminosidade, ela precisa enxergar as imagens para ela desenvolver o olho dela, né? O olho dela ele vai se desenvolvendo até mais ou menos os 7 anos de idade. Então, se ela tiver uma catarata completa, onde ela não enxergue quase nada, onde ela tenha somente visão de vultos, onde ela não enxergue as imagens adequadamente, ela não vai desenvolver esse olho. E é um olho que para sempre ele vai ficar com problema e não vai conseguir enxergar. Então, dependendo da faixa etária e do tipo de catarata, tem que operar. É a única solução, até para ela ter um desenvolvimento adequado da visão. Sim. E no caso, como é que é a evolução? Como é que a pessoa, por exemplo, ela consegue discernir quando ela tem catarata? Tipo, atrapalha a visão? Qual o sintoma que essa pessoa vem a ter, no caso? O principal sintoma é a visão embaçada. É uma sensação que tem sempre uma nuvem na frente do olho. Ela vai começar a perceber que ela vai ter uma visão mais embaçada que o normal. Claro, isso não é do dia para a noite, é aos poucos, né? Então, ela vai começar a perceber que ela tem uma visão embaçada, vai começar a perceber que as cores não são mais tão vibrantes, o amarelo não é mais tão amarelo, as coisas vão ficando opacas. E começa a ter dificuldade de enxergar, inclusive letras, começa a ter dificuldade para ler, para ver de longe, para ver de perto. E vai tendo essa sensação cada vez maior de visão embaçada, até um ponto que principalmente ela não vai conseguir enxergar e nem fazer suas atividades do seu dia a dia. E para ter certeza, o que que é? Se é uma catarata, tem que ir no oftalmologista. Ela não vai conseguir sozinha saber que é catarata, entendeu? Mas assim, principalmente a visão embaçada, a perda da nitidez das cores, são sintomas bem comuns. E assim, quais os fatores de risco, no caso de ter um desenvolvimento de catarata e se existe algum risco ao fazer a cirurgia?
Assim, a catarata ela é genética e em função do envelhecimento, né? São coisas que Uhum. muitas vezes a gente não consegue controlar. Mas tem algumas coisas que podem ajudar ela a aparecer antes da hora, como o uso de colírios de corticoides, como traumas, bateu, teve uma pancada muito forte no olho, pode dar uma catarata traumática, que a gente chama, porque existe vários tipos de catarata. Catarata senil do envelhecimento, a catarata por uso excessivo de corticoides, a catarata do trauma, Hum, a catarata congênita. Mas também tem coisas bem importantes que podem ajudar na evolução mais rápida dessa catarata, como o diabetes, o alcoolismo, o tabagismo, exposição excessiva à radiação ultravioleta, por exemplo, assim, uma pessoa que está sempre no sol com a radiação UVA e UVB pode facilitar. Quem tem mania de ficar pingando no colírio de corticoide para qualquer sintomazinho que tem no olho pode facilitar também a catarata. uhum. Alguns tipos de doenças bem específicas também podem fazer a catarata surgir antes da hora. Mas, assim, os principais são envelhecimento e a genética, né? Entendi. E tem algo assim que a pessoa possa fazer para prevenir, tipo, algum consumo de alimentos, alguma coisa nesse sentido ou não? Não, o principal, assim, é cuidar, então, tabagismo, alcoolismo, controle adequado da diabetes, não usar colírio nem de nenhum tipo sem ajuda médica, sem orientação médica. São as principais coisas que dá para ser feito. O uso de óculos com protetor, com fatores de proteção solar também ajuda. Isso Uhum. aí. Agora, quanto à parte de predisposição genética e evolução do envelhecimento, não tem como lutar contra, né? Mas, assim, essas pequenas coisas também ajudam. Controlar bem o diabetes é uma das coisas bem importantes. Não pingar colírio de corticoides também ajuda. Uhum. E a questão da alimentação, no caso, não influencia. Claro, Tipo, assim, ter uma ingesta adequada de todo tipo de vitamina sempre é bom, mas uhum, nada que vá realmente ter grande efeito na diminuição do aparecimento ou da evolução da catarata. Não tem ainda entendi. nada comprovado. É. E assim, ó, por exemplo, se na família, tá, o pai tiver, consequentemente o filho vai ter ou isso não tem nada a ver, assim? A questão de ter, assim, quando, todo mundo que chegar numa idade avançada, 70, 80, 90 anos, vai ter. Uhum. Agora, o que vai ter a diferença é do nível que ela vai estar, se vai precisar operar ou não, entendeu? Não existe uma pessoa chegar nos 70 anos e ter um cristalino transparente, uma lente transparente, igual quando ela tinha 20 anos, entendeu? Todo Sim. mundo vai ter, à medida que envelhecer. Então, assim, o que às vezes pode ter fator genético é, por exemplo, no pai apareceu mais cedo. O pai teve Uhum. com 50 anos uma catarata bem avançada. O filho tem a chance de ter essa catarata avançada mais cedo do que seria o normal, entendeu? Entendi. A evolução mais rápida também pode ser. O pai teve a evolução mais rápida, o filho pode ter também. Mas quanto a aparecer, se os dois chegarem numa idade avançada, os dois vão ter de qualquer forma, entendeu? Agora, o Uhum. aparecimento mais rápido, uma evolução mais rápida, que vai depender disso. Uhum. Então tá, Camila. No momento seria isso. Muito obrigada, viu, pela tua entrevista. É sempre bom a gente se informar a respeito, né, dessas doenças, até para a gente conseguir, né, se cuidar de alguma forma. Muito Até para obrigada. desmistificar um pouco e as pessoas não terem aquele pavor tão grande que elas têm de quando elas vão no oftalmo, lá pelos 50, 60 anos, e ele diz, tem uma catarata inicial, a pessoa já acha que é um horror e que ela tem uma doença grave que os outros não têm. Então, para saber que é um envelhecimento natural do olho, que acompanhou nossa evolução de cada vez as pessoas envelhecerem mais, o olho vai envelhecendo junto, envelhece o cabelo, envelhece a pele, envelhece o olho. E o Uhum, tratamento é com a cirurgia, e hoje em dia ela está tão avançada, cada vez mais tecnológica, cada vez menos invasiva, cada vez menos dor, menos tempo de internação, que fica tão mais, não digo fácil, mas menos, menos medo para as pessoas poderem fazer, entendeu? Elas se sentem mais seguras e ficam mais dispostas a aceitar esse tipo de tratamento, né? uhum. Dá uma maior segurança, né, com a tecnologia que a gente tem hoje. Porque assim,
Toda a parte do organismo é importante, mas a visão é uma das coisas primordiais, né? Tu poder enxergar bem, tu poder ver as coisas, não há dinheiro que pague. E assim, a pessoa ter uma segurança de que ela vai operar o olho dela, seja pelo SUS, seja particular, e ela vai ter um bom tratamento e ela vai ficar com uma visão boa, é muito importante isso, né? Faz muita diferença. Sim. Então tá. Tá Muito bom? obrigada, viu, Camila, pela tua atenção e pela tua disponibilidade ao nos dar essa entrevista. Então, tá bem. Muito obrigada. Estamos à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas, quem quiser conversar, só nos procurar. A gente atende aqui na Clínica Neon, em Espumoso, e estamos à disposição.